O pessoal vai chegando aí, por favor, enfim, vão se sentando, vendo um montão de nome de gente conhecida aqui do lado. O Luiz, o Fábio, o Cabral e o Marcelo estão por aí já? Devem estar aqui já. Olá, tudo bem, Boa noite, Serra? pessoal. Oi, Maurício. Tudo bem? Olá, Boa Luiz. noite. Olá, Cabral. Vamos casar. Pessoal chegando aqui aos poucos, vamos conversar. Eu acho que é muito legal essa oportunidade de a gente estar sentando e conversando junto aqui e com o mesmo foco, né? Muitas vezes a gente conversava e era um negócio tão distante. A ortodontia sempre foi uma especialidade muito isolada, né? Obviamente fazendo trabalhos multidisciplinares, mas muito isolada. Assim, um cara que faz ortodontia só faz ortodontia, não faz nada mais. E eu passando aí, vendo o caminho, o fluxo que está ocorrendo nesse mundo digital, eu vejo que as coisas estão mudando, né? E eu enxergo aí que o digital veio para facilitar muito, né, a vida do profissional, veio deixar mais preciso alguns procedimentos, deixar mais rápido, mais fácil replicar. E isso daí facilita o profissional ali, o cirurgião dentista na frente do paciente, mas se eu parar e pensar, eu tenho facilidade também como ortodontista, a partir do momento que eu tenho acesso a ferramentas digitais, eu consegui executar, ou então, não é executar, mas talvez eu me comunicar, eu acho que talvez a palavra seja comunicar com o colega que vai fazer uma execução de um procedimento, aí um reabilitador, que seja. Mas eu tendo ferramentas digitais, a conversa é muito mais simples. Eu vejo isso, vocês aqui, né? O pessoal está chegando aqui, mas no meu dia a dia eu vejo a minha maneira de se comunicar com os pacientes hoje é muito fácil. A maneira que eu me comunico com os colegas ortodontistas para revisar um clean check, poxa, mudou muito, né? É, as coisas acontecem e vão entrando na nossa vida, parece que é natural, né? Parece que é natural isso. Mas se olhasse alguns anos atrás, você vai ver, poxa, era tão distante, né? A possibilidade de um colega vir compartilhar um caso comigo, ele tinha que trazer a pasta de documentação, trazer modelos de gesso, e ali a gente trocar ideia do que está acontecendo. Era um processo, não era, vou tirar a foto, mando no WhatsApp. Não existia o WhatsApp alguns anos atrás, né? Hoje a comunicação que a gente vive, né, é muito fácil. Eu lembro que, poxa, 2004, 2005, o sonho, meu sonho era ter um celular, né, na época nem era celular, na época a gente tinha celular, mas eu tinha um Palm Top. Então aquele Palm Top pequenininho, meu sonho era ele se comunicar com a internet de Wi-Fi, assim, ou 3G, esse era meu sonho, né, que é o celular hoje. Eu tinha aquilo, ia para tudo que é lugar, anotava lá, tinha tudo, aula, eu tinha aula ali gravado, eu gravava no arquivo, tipo um PDF, um arquivo bem leve, e era a minha sensação. E a tecnologia vai chegando e a gente vai incorporando, parece que é natural, não, é super natural ter um scanner no consultório, é super natural eu mostrar para o paciente como vai ficar, é super tranquilo eu compartilhar com o colega. Pessoal, isso daí, se olhar alguns anos atrás, é uma evolução enorme. E se eu parar e pensar, eu posso usar isso daí de uma forma gigante, assim, para melhorar o que eu vou executar no paciente, a maneira que eu vou me comunicar com os colegas. Então, é sensacional. Eu agradeço imensamente a presença de vocês todos aqui, vários amigos, vários colegas aqui, gosto de prestigiando a gente sempre, mas eu gostaria de passar a bola para vocês contarem um pouquinho. A gente entrou com um projeto na Team One, a gente vislumbrando essa necessidade, esse mundo que está cada vez mais próximo, a gente entrou com um projeto no nosso site, quem quiser ver, mas a gente vai botar um trabalho de o restaurador, né? A hora que a gente fala de restaurador estético, né, na cabeça do dentista é só estético. E muitas vezes, para muita gente, quem olha a ortodontia de longe, pensa que a ortodontia também é só estético. E não é bem assim, né? Tem muito do funcional, tem muito da oclusão ali. E
Então a gente põe a palavra estético muitas vezes para chamar o realce, e a hora que você fala estético, vamos falar só de faceta aqui? Hoje é só a faceta? Não, não vamos falar só de faceta, eu acho que é odontologia. O que a gente tem de ferramenta para entregar e mostrar para o colega? Então, a gente desenhou um projeto aí com essa equipe aí que vocês estão vendo, e a gente, depois eu detalho isso daí, depois a gente detalha esse projeto, mas eles querem mostrar alguma coisinha antes, né? Eu ia até falar um negócio, mas achei melhor não, né? Olhando aqui até parece, né? Os três mosqueteiros, né? Olha os três mosqueteiros aí, né? O D'Artagnan, tal. E assim, eu acho muito interessante, eu e o Luiz, a gente está num nível mais elevado, olha a cor do nosso cabelo, né? O pessoal mais, né? Daqui um pouco o Serra e o Cabral chegam lá, né? O pessoal mais experiente já tem um cabelo de outra cor, né, Luiz? Bem, fiquem à vontade, vocês é um prazer estar aqui com vocês. Quero muito ouvir falar, vou interromper vocês aqui se chegar dúvidas aqui no chat, e minhas dúvidas também, então fiquem à vontade, sintam-se em casa. Ô Maurício, você sabe que o cabelo foi inspiração em você, né? Eu falei assim, bom, o Maurício ele já começou com esse negócio de tecnologia alinhador há 12, 13 anos atrás. Então, eu preciso copiar esse cara. Então, o cabelo ficou parecido. 19 anos atrás, 19 anos 19. atrás. Caramba. E tá vendo? Ó que inovação. Os dois ainda vão chegar, viu, Maurício? Tranquilo. Você vai... É isso daí. Ô, Maurício, e obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar junto com o time One aí e abrir as portas para mim, para o Serra, para o Cabral. A gente trabalha junto há muitos anos, junto com você também. E eu acho que a parte mais difícil quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar sempre foi a comunicação. E aí o digital hoje, ele traz oportunidades e ferramentas que nos levam a uma melhoria de comunicação muito grande, mas não só isso, né? Uma melhoria de processos, simplificação de processos e possibilita com que o profissional ele seja mais versátil, né? Ele não fique travado em um tipo de especialidade só, mas ele consiga hoje de uma maneira simples e rápida oferecer outros produtos e resolver alguns problemas de maneira pontual e conveniente para o paciente dele. Então, é um pouco disso que a gente quer falar. Eu vou dividir a minha tela com vocês. Vou começar aqui. Acho que está todo mundo vendo a tela, né? Sim, Luiz. Eu queria começar com vocês falando sobre esse fluxo digital, né? E é um fluxo digital que a gente chama de um fluxo, um workflow de trabalho digital, que ele não está travado só para o restaurador, mas é um fluxo aqui que eu desenhei para mostrar como que hoje um fluxo restaurador ele funciona tendo as ferramentas digitais, né? E eu gosto de falar que se alguém que investiu em ferramentas digitais, em tecnologia, não está trazendo para o cliente a conveniência, a velocidade, a experiência, tem alguma coisa de errado. E é disso que a gente quer falar sobre odontologia restauradora hoje. Não só odontologia estética, porque, como você falou, Maurício, mais do que a estética, tem toda a parte funcional por trás disso, e aí eu acho que a estética ela aparece como uma consequência. E mais um ponto que é obrigação da tecnologia entregar para a gente, que é o fator financeiro. Se o dentista que investe em tecnologia não está ganhando dinheiro com a tecnologia, ele não está sabendo utilizar essa tecnologia de maneira apropriada, seja na ortodontia ou seja na odontologia restauradora. E olha só que interessante, dentro desse fluxo de trabalho restaurador hoje, do fluxo digital, a gente tem ele quebrado em 3 grandes etapas, né? A primeira etapa é a etapa do diagnóstico, que funciona para qualquer especialidade, qualquer uma das especialidades. E nessa etapa a gente vai fazer coisas básicas, Maurício, como fotografia, pedido de exames complementares, como tomografia, uma teleradiografia, seja lá o que for, e um escaneamento intraoral. E com tudo isso em mãos, a gente vai conseguir elaborar um diagnóstico muito mais preciso, né?
e vai melhorar muito, Maurício, a nossa comunicação, não só com os especialistas que estão ao nosso redor, no nosso time, mas a nossa comunicação com o nosso paciente, sem dúvida nenhuma. Então, muita gente acha que a ferramenta digital ela só é para enfeitar o boneco ali, né? Mas, pelo contrário, mesmo eu trabalhando com uma equipe já muito alinhada, eu não abro mão de utilizar essas ferramentas digitais para que a gente tenha assertividade em todas as etapas do processo. E o Serra vai mostrar muito isso. E ele vai mostrar como que esse início de comunicação apropriada dentro de um diagnóstico bem estabelecido vai facilitar as próximas etapas na execução do trabalho, que é o que o Cabral vai mostrar. E fora isso, Maurício, a gente tem um fator marketing, né? Quando a gente pensa que somente 5% da odontologia mundial está digitalizada hoje, a gente vê o potencial de marketing que essas ferramentas têm, porque qualquer paciente que chega no nosso consultório hoje e vê um escaneamento intraoral ou vê um planejamento 3D sendo feito de maneira rápida na frente dele, de simulação de um sorriso ou simulação de uma cirurgia ortognática, né? Dentro dos softwares que a gente tem, ele fica abismado com aquilo e traz muito mais segurança no ponto de vista do paciente frente ao profissional que está lidando com tudo aquilo. Isso é fundamental dentro da nossa rotina. Então, essa primeira grande etapa, a gente vai utilizar a tecnologia para melhorar a nossa comunicação com o time de especialistas e com o nosso paciente e também utilizar toda essa tecnologia como um fator de marketing aí, da nossa relação frente ao nosso paciente. A segunda grande etapa do fluxo, que é a etapa do processamento, que a gente chama, é onde a gente vai fazer o design 3D utilizando um software, por exemplo, o Exocad da vida. Depois a gente vai entrar nos atendimentos clínicos, o Cabral vai mostrar isso. Depois a gente entra na parte de manufatura dessas restaurações, né? Onde a gente vai poder fresar uma restauração, vai poder imprimir uma restauração, né? E vai, dentro dessas restaurações sendo feitas de maneira digital, diminuir a necessidade de você ter um grande artista, né, que é o técnico de prótese, para desenvolver aquele trabalho, que era o nosso grande problema, você ser dependente de um artista que ele tem limitação para desenvolver o trabalho dele e ele torna todo o processo muito caro, inviabilizando a gente oferecer uma odontologia de excelência para um número maior de pessoas. Então, essa segunda grande etapa, que é a etapa do processamento, a gente quer simplificar, né? E é isso que a gente quer mostrar para vocês. Como que a gente simplifica essa etapa a um nível onde um ortodontista vai poder resolver vários casos restauradores, né? Sem a necessidade de indicar esses pacientes para outros profissionais. Ou como que ele vai fazer aquele profissional que está dentro do time dele executar esses trabalhos com um nível de excelência muito grande. Ou melhor ainda, vai possibilitar esse ortodontista a fazer a venda de tratamentos como esse, porque antigamente ele não tinha os olhos para enxergar tudo aquilo que você poderia oferecer de função estética na parte restauradora para os seus clientes. E olha que interessante, nessa segunda grande etapa, o objetivo das ferramentas digitais é trazer para a gente a conveniência para o paciente. O que significa conveniência para o paciente? É tirar aquele estresse, dor, demora do fluxo restaurador, né? Ou aquela perda de tempo com trabalhos que vão e voltam para o laboratório constantemente, porque não estão dentro de um padrão aceitável, e também diminuir o tempo de tratamento, algo que se demorava, às vezes, 3, 4 meses a serem resolvidos, a gente resolvendo dentro de uma semana, 10 dias, né? Mesmo sendo grandes reabilitações, ou casos simples de restaurações em laser-on-laser, onde a gente resolve dentro do mesmo dia ou de um dia para o outro, trabalhando com laboratórios que estão próximos a gente, também trabalhando dentro do fluxo digital. E, por último, a gente vai entrar na fase do monitoramento, né? Que é a terceira grande fase aí desse fluxo digital,
onde a gente vai conseguir acompanhar os nossos pacientes no longo prazo e entender o que funciona e o que não funciona, qual o tipo de material que a gente deve usar para cada um dos casos. E esse é a grande beleza, no meu ponto de vista, do fluxo digital. É você, com o tempo, conseguir tirar o seu paciente de processos de intervenção e trazer ele para processos de prevenção. E você só faz isso capturando uma quantidade grande de dados dos seus pacientes, interpretando isso e podendo, dentro das consultas de manutenção, limpezas recorrentes, identificar aqueles sinais, aqueles sintomas iniciais do paciente e já sugerir tratamentos que vão prevenir aqueles possíveis problemas que ele poderia ter futuramente. Então, você finaliza aqui o fluxo digital tentando trazer essa inovação para a odontologia, que é sair da intervenção e vir para a prevenção, né? Mas é claro que vários de vocês que são ortodontistas e que lidam com pacientes que possuem restaurações, necessidades de fechamento de diastema, que a gente quer mostrar um pouco para vocês é como que vocês vão conseguir entrar nesse meio. Talvez fazer algumas coisas ou quem sabe, se não quiser fazer, talvez melhorar a comunicação com os especialistas que estão ali ao lado de vocês para que vocês possam agregar mais valor ao serviço que vocês estão prestando. Então, eu vou passar a bola aqui para o Fábio, para o Cabral, para que ele possa apresentar um fluxo de trabalho interessante, restaurador, né? E aí, junto com o Marcelo Serra, eles vão mostrar como que a gente vem fazendo tudo isso na nossa rotina clínica, tá bom? Eu vou interromper aqui, Cabral, para você poder dividir a tela. Show. Obrigado, Luizão. Aproveitando esse tempo, né, o Luiz colocou como um grande marketing, né, um diferencial, mas eu acho que a palavra grande é o diferencial, né? Você está ali 5% da população odontológica tem acesso a esse mundo digital, né? Hoje em dia é uma diferenciação. E para você se diferenciar no mercado concorrido como esse, né, você tem chega um momento que é difícil, né? E isso daí ainda é diferencial. Ainda é um diferencial, Maurício, mas daqui os anos talvez não sejam, né? Maurício, e é muito interessante, principalmente para vocês ortodontistas, né? Eu pego o meu cirurgião, né, e falo assim, cara, eles são obrigados a fazerem cirurgia guiada lá no consultório, por mais experientes que eles sejam. Por quê? A cirurgia ela se torna simples e eu não corro o risco dele fazer a colocação do implante em alguma posição que vai me prejudicar depois para fazer a restauração ideal para o meu paciente. E olha só que interessante para vocês, ortodontistas, né? Uma cirurgia guiada, já prevendo uma série de movimentos que vão acontecer na ortodontia, você trazer o benefício antecipado para o paciente da colocação do implante, para as pequenas movimentações finais depois que vocês vão fazer, para que quando termine a movimentação ele já esteja pronto para receber a restauração e não ter aquele tempo de integração biológica do implante. Então, é fantástico a gente conseguir entrar nesse mundo da odontologia digital e vocês, ortodontistas, tentar entender como que vocês podem aplicar tudo isso dentro da rotina de vocês aí. Ótimo. Bom, boa noite a todos. A ideia da gente apresentar um caso clínico hoje é mais para passar, talvez, a informação do quanto as ferramentas digitais elas agregam hoje no nosso dia a dia. E eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre conceito, não para deixar a aula chata, mas para entender que quando a gente entra para o fluxo digital, a gente precisa entender que as ferramentas digitais elas têm algumas necessidades que elas vão exigir do operador para que a gente tenha um resultado previsível sem grandes sustos, como a gente tinha muitas vezes dentro do fluxo analógico. Então, a gente precisa entender que existe uma filosofia por trás das ferramentas digitais e muitas vezes a gente acaba se desfazendo delas ou subutilizando
por esse motivo, por não entender as reais necessidades que as ferramentas digitais precisam para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais previsível. O Casa falou no começo, né, Casa, sobre comunicação. O Luiz falou um pouco agora também. Talvez uma das grandes vantagens do fluxo digital seja a facilidade da comunicação, né? O quanto a gente tem melhorado a nossa comunicação, e seja ela com quem for. Por exemplo, o quanto que a gente se comunica melhor com os nossos pacientes, o quanto que a gente consegue se comunicar melhor com o laboratório ou com o técnico em prótese, como a gente consegue se comunicar melhor com os outros especialistas. Então, acho que a comunicação dentro do fluxo digital talvez seja uma das principais vantagens dessas ferramentas digitais. O que a gente precisa entender é que, para isso, a gente precisa seguir alguns protocolos. Talvez essa palavra seja mal interpretada pela maioria, mas talvez quando a gente incorpora isso dentro da nossa rotina, a gente consegue ter uma previsibilidade, um resultado muito melhor. Então, são normas, né? Normas rígidas, e quando a gente fala em protocolo, eles precisam ser seguidos, né? Não adianta a gente entrar numa ideia de que a gente segue um protocolo e, na verdade, dentro da nossa rotina clínica, a gente faz de modo intuitivo. A gente vai perceber que isso não vai funcionar bem. Então, a gente precisa ter alguns protocolos. Vou tentar passar alguma coisa mais superficial hoje para vocês verem que não é nada disso. Muito, muito longe da realidade, acho que da maioria, mesmo acho que a maioria sendo aí dos espectadores aí ortodontistas, para que a gente consiga uma padronização. E a padronização não no sentido de finalizar todos os casos da mesma forma, mas padronização no sentido de praticar uma odontologia de resultado, tá? Dentro disso, a gente vai apresentar, a gente escolheu um caso mais tranquilo aqui, para passar para vocês hoje, sobre uma finalização. Todo mundo fala sobre tratamento estético. Eu não gosto muito de usar essa palavra, tratamento estético, porque vocês vão ver que dificilmente a gente faz um tratamento apenas estético. Se a gente muda comprimento de canino, comprimento e forma de incisivos, centrais principalmente, vocês vão perceber que a gente muda... não muda a máxima intercuspidação, mas a gente causa uma mudança dos movimentos de desoclusão, que são movimentos de proteção dos nossos pacientes. Então, eu não gosto muito do termo reabilitação estética. Eu acho que toda transformação estética ela vem acompanhada de um ganho funcional bastante importante. Aí a gente vai ver isso no caso da Samantha. Então, dentro do protocolo, usando aquela palavrinha que eu acabei de falar ali no slide anterior, vou passar um protocolo bem resumido de fotografia. O Luiz falou lá, né, sobre a captura de imagens, fotografia, pode ser com câmera profissional, alguns utilizam celular. Eu abro um parênteses para celular por conta das distorções que a gente tem com fotografias de celular. Mas vou passar um protocolo mais simplificado aqui. Zé, se você quiser entrar para falar sobre algum ponto que eu esqueça aí sem querer, você me interrompe, tá? Os protocolos de fotografia. Todos os planejamentos, isso eu aprendi lá atrás e continuo praticando até hoje. E essa filosofia, ela está bem forte no Luiz, no Serrinha. A gente sempre faz todos os planejamentos de fora para dentro. Cabral, o que significa isso, de fora para dentro? A gente sempre leva o rosto do paciente como referência para depois vir aproximando para a boca, para depois características intraorais. Então, todos os pacientes a gente faz fotografias iniciais, rosto, boca e intraoral, e a gente vai desde o macro, né, da forma de rosto, algumas linhas de referência, a gente vai ver isso daqui a pouco, para depois visualizar e tentar enxergar alguns detalhes. Então, no rosto, a gente sempre faz o protocolo: paciente, uma visão frontal, paciente sério, sem sorrir,
Paciente, a segunda foto com a boca entreaberta, essa foto a gente chama de boca entreaberta com os lábios em repouso. Depois, tentando uma dinâmica de sorriso. Um sorriso médio e depois um sorriso o máximo possível. Ainda na foto de rosto, a gente precisa ter um cuidado na tomada fotográfica para que a gente não tenha, principalmente, diagnósticos incorretos por conta de uma tomada fotográfica imprecisa, incorreta, e na maioria dos casos, a gente perde muito material se a gente não presta atenção na tomada fotográfica. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente consegue ver, é uma fotografia de rosto com o paciente sorrindo, mas é uma fotografia que a gente não consegue aproveitar por conta da posição do rosto do paciente. Por isso que quando a gente vai fotografar, principalmente mulheres, que tendem a ter cabelo um pouquinho maior, mais comprido, a gente pede ou para a paciente prender, amarrar o cabelo, ou para colocar esse cabelo atrás das orelhas, porque como, por exemplo, nessa fotografia, a gente consegue perceber que a orelha é uma boa referência. A gente enxerga muito mais a orelha esquerda da Samantha do que a orelha direita. Então, ela tem uma rotação para a direita do rosto, e essa rotação, infelizmente, a gente não consegue ajustar nos computadores, em nenhum programa de computador. Então, essa fotografia aqui é uma fotografia que a gente não consegue aproveitar, a gente vai descartar. O mesmo acontece quando o paciente levanta um pouquinho mais o queixo ou abaixa um pouquinho, inclina um pouquinho mais o queixo. Esse tipo de calibração a gente não consegue fazer também em nenhum programa de computador. Então, são duas fotografias que aparentemente estão boas, entre aspas, mas são fotografias que podem trazer um diagnóstico incorreto, como, por exemplo, essa da direita pode me dar um falso diagnóstico de curva do sorriso invertida, por exemplo. Então, tomar cuidado com essas imagens que a gente talvez ache que estão adequadas e, na maioria das vezes, são imagens que a gente vai descartar, ok? Dando sequência na dinâmica do sorriso, a gente tenta calibrar essas imagens sempre por uma linha horizontal, paralela ao plano horizontal, e uma das linhas que a gente mais utiliza é a linha bipupilar, tá? Então, é uma linha horizontal, paralela ao plano horizontal, que corta as duas pupilas dos nossos pacientes. Essa é uma referência boa quando a gente for calibrar as imagens e também na verificação de outros detalhes. A gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, na literatura, se a gente for procurar, a gente vai encontrar algumas linhas horizontais de referência. Aqui a gente colocou algumas, o Serrinha domina isso daí, muito mais do que eu e muito mais do que o Luiz. Mas algumas aqui, ó, que eu posso citar para vocês, a gente tem a primeira linha da sobrancelha. Normalmente existe uma assimetria já nessa linha, né, Serra? Difícil a gente encontrar um paciente muito simétrico na linha da sobrancelha. Por isso a gente pega a linha bipupilar. Normalmente, na maioria dos casos, ela vai bem para a gente fazer o planejamento dos casos. A próxima linha, a linha da base ou asa do nariz, linha das comissuras, linha de plano oclusal, tem outras, tá, pessoal? Queixo, enfim, existem outras linhas de referência, que são só algumas. Além das linhas de referência horizontais, a gente tem algumas também, linhas de referência verticais. Aqui, as que provavelmente a gente mais usa, tá? Essa no centro é a linha média facial, divide o rosto, entre aspas, em duas metades. A maioria das pessoas não tem uma simetria tão grande assim que possa dividir o rosto em duas metades, mas é uma referência. Além dela, essas duas linhas da extremidade são linhas que passam pelo canto dos olhos, podem coincidir ou não com a asa do nariz, mas elas dão uma boa ideia, uma boa interpretação sobre posição dos caninos, principalmente. Isso vem lá da prótese total, né? Então, acho que a maioria já tem conhecimento de algumas dessas linhas. Ainda sobre o rosto, a gente faz uma dinâmica de sorriso do paciente, agora em vistas diferentes. A gente sai de uma visão frontal, a gente começa a avaliar nosso paciente agora em meio perfil, direito-esquerdo, e perfil total, direito-esquerdo. Nessas fotografias, você quer falar um pouquinho, Zé?
Não, pode continuar, Capinha. O que é legal, Essas né, dessas fotografias imagens. são inúmeros detalhes que a gente já começa a enxergar, mas, por exemplo, numa fotografia de meio perfil, direito ou esquerdo, a gente começa a ver estética vermelha, como que ela se comporta para os dentes posteriores, qual que é a amplitude do sorriso desse paciente. Muitas vezes a gente tem uma interpretação equivocada quando a gente faz uma avaliação só por uma visão frontal, então é importante a gente ver numa vista de meio perfil. Então, por exemplo, a Samantha, ela tinha exposição de mesial dos molares, dos primeiros molares superiores. Isso era difícil de avaliar ou interpretar numa vista frontal. Numa vista de perfil total, a gente começa a entender posicionamento tridimensional, principalmente dos incisivos. Então, se eles têm uma inclinação importante, tanto para vestibular quanto para palatina. Também de rosto aqui, numa posição frontal. Essa talvez seja uma das principais fotos para quem trabalha com odontologia, entre aspas, estética. É uma fotografia de rosto numa vista frontal, mas com o paciente com os lábios em repouso e boca entreaberta. Nessa fotografia, a gente tem a interpretação e a visualização do quanto o paciente expõe dos incisivos superiores. Isso varia de gênero e varia com a idade. Então, as mulheres, o sexo feminino, expõe normalmente mais do que o gênero masculino, de 3 a 5, homem de 1 a 3, isso pode variar um pouquinho, né, Zé? Mas é uma média para a gente ter uma referência. E o rosto, quando a gente pega o rosto do paciente, se a gente traçar uma linha delimitando o contorno do rosto dos nossos pacientes, a gente pode ter uma ideia também sobre forma de dentes, né? Então, na ausência total de referência, o rosto do nosso paciente traz uma boa interpretação do que pode ser a forma já do desenho do incisivo central, por exemplo. Além das fotos de sorriso, uma vista frontal, a gente ainda tem fotos de rosto com o paciente utilizando um tipo de afastador. Para quem não conhece, esse afastador é chamado de C, afastador em C. Acho que os ortodontistas utilizam mais aquele em V. Para odontologia reabilitadora, a gente usa muito esse tipo de afastador porque ele tira a sobreposição dos lábios e das bochechas, tá? Então, a gente consegue ter uma visão mais real das características internas, de zênite, de corredor, de padrão oclusal, enfim, várias referências importantes na ausência do lábio e da bochecha. Mesmo ainda utilizando a linha horizontal aí como referência bipupilar, a gente começa a traçar essas linhas já nas características internas do paciente. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma linha paralela bipupilar e colocar no zênite dos incisivos centrais, pode comparar o zênite dos incisivos laterais, dos caninos e assim por diante. Além disso, a gente pode fazer uma avaliação de plano oclusal também por esse tipo de fotografia, sem a interferência de tecidos moles e de lábio. Aproximando, então a gente vai de fora para dentro. A gente falou um pouquinho de rosto, tem um protocolo fotográfico para a boca, então vocês vão perceber que segue o mesmo padrão do rosto. Então, na primeira fotografia, a gente tem a paciente com a boca entreaberta, os lábios em repouso, avaliando a exposição dos incisivos superiores, dinâmica do sorriso, então um sorriso médio até o máximo. As mesmas fotografias de rosto, a gente refaz novamente agora focado em boca, tanto de meio perfil direito-esquerdo, quanto de perfil total direito-esquerdo, e a gente começa a ver os detalhes, começa a aproximar um pouquinho mais, que a gente começa a avaliar algumas coisas internas, a gente chama de intraorais. Então, padrão oclusal da Samantha, a primeira fotografia do lado esquerdo, uma avaliação de plano oclusal, já com a boca entreaberta do lado direito. Gosto de usar essas fotos, acho que os ortodontistas adoram também, fazem até um pouquinho mais inclinado, para ver padrão oclusal posterior, chave de oclusão molar, chave de oclusão canino, direito e esquerdo. Gosto de fazer essas fotografias aqui, ó, de baixo para cima, para avaliar um pouquinho de overjet, principalmente, nessa fotografia da esquerda. Fotografia da direita, a gente já começa a ver o padrão de desoclusão do paciente, então, fotos de
protrusão, lateralidade direita, lateralidade esquerda. A gente já começa a interpretar um pouquinho alguns problemas funcionais do paciente. Então, ela tinha guia canina direita, mas ela já tinha uma função em grupo do lado esquerdo. Então, ela tinha toque posterior aí numa função em grupo. E se a gente começar a ser bem criterioso, a gente vê que o primeiro molar superior esquerdo, dente 26 da Samantha, ele já teve um comprometimento estrutural ali na mesiovestibular, fraturou essa parede mesiovestibular muito por conta de problemas funcionais. Isso vem da ortopedia funcional. A gente avalia alguns ângulos faciais do paciente. Não sei se todo mundo conhece o ângulo crânio-escapular e os ângulos funcionais mastigatórios do planas. Só coloquei para vocês entenderem o quanto de informação a gente consegue ter só de olhar para os nossos pacientes. Então, por exemplo, a Samantha aqui, ó, se a gente observar o ângulo que ela forma entre o ombro esquerdo e o pescoço, entre o ombro direito e o pescoço, a gente tem uma diferença aí de ângulo, de altura de ombro, principalmente. Acho que isso fica bem claro. E a gente começa a interpretar que o paciente ele tem uma tendência de mordida unilateral. Trabalhar muito mais a mastigação, no caso da Samantha, ela trabalhava mais o lado esquerdo, então toda essa musculatura, ela trabalhando mais, ela fica mais ativa e ela começa a ter uma hipertrofia diferente. Então, todo o lado esquerdo da Samantha, ele tinha uma hipertrofia diferente, uma função muscular diferente quando comparado ao lado direito. E numa visão mais aproximada ainda, a gente começa a enxergar outros detalhes, como, por exemplo, desgaste dos incisivos centrais, desgaste dos incisivos laterais. A Samantha ela já tinha um comprometimento também dos caninos, tanto caninos superiores quanto os caninos inferiores, o que prejudicava os movimentos excursivos da Samantha, principalmente a desoclusão esquerda. As ameias, né? A gente começa a entender um pouquinho das ameias interdentais, principalmente para a mulher, esse padrão de ameia muito alto ou muito aberto, dá uma sensação de um sorriso um pouco mais agressivo. Ó, uma visão mais aproximada. Então, periodontalmente, a Samantha ela tinha uma qualidade boa, né? Ela apresentava uma saúde periodontal boa, mas o que estava sofrendo aí, o que estava sendo prejudicado, principalmente pela função, eram os dentes da Samantha. E por isso a gente resolveu melhorar não só a estética, como a função, ok? Uma visão aproximada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Além do protocolo fotográfico, numa primeira consulta, a gente colhe outras informações, então não preciso nem falar sobre anamneses, questionários. A gente faz também, quem trabalha de forma analógica, eu indico sempre fazer uma moldagem já com silicone de adição, que a gente pode pular etapas aí se a gente trabalhar com uma moldagem mais fiel, mais precisa. Ou para quem já usa uma ferramenta digital, como um scanner intraoral, a gente já pode fazer o escaneamento intraoral do paciente já numa primeira consulta, para que a gente já faça todo o planejamento de forma digital. Serrinha vai falar sobre isso daqui a pouco. Fora isso, sempre importante a gente falar um pouquinho sobre exames complementares. Então, pelo menos uma panorâmica e um levantamento, uma série periapical. Hoje a gente já trabalha com tomografias, então tomografia de ATM, tomografias crâniofaciais, como os protocolos, tem vários protocolos 3D hoje, crâniofaciais, que trazem outras informações importantes e que podem ser sobrepostas com informações de escaneamento intraoral, por exemplo, gerando guias, gerando outros tipos de informações, tudo dentro das ferramentas digitais, tá bom? Vou passar um pouquinho para o Serra. Quando a gente finaliza essa etapa do tratamento, a gente já começa a tentar elaborar um planejamento digital, a gente vai ver uma dessas ferramentas, o Serra vai mostrar para vocês hoje um pouquinho do Smile Cloud, que é uma ferramenta de desenho digital, e depois a gente volta para o clínico para ver como que a gente consegue finalizar isso de forma precisa. Vou derrubar aqui minha apresentação, Serrinha. Show de bola, Cabral.
Opa, peraí. Cadê meu mouse? Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Beleza. Então, agora, pessoal, como que a gente, né, dentro de tudo que o Cabral falou sobre o diagnóstico do caso, como que a gente agora usa todas essas informações e como que a gente comunica tanto o paciente, né, quanto a equipe que vai trabalhar no caso, o laboratório que vai realizar o enceramento. Então, como que a gente passa essas informações, esse estudo, né, que a gente fez inicialmente, para uma comunicação agora visual. Então, hoje eu utilizo muito o Smile Cloud como ferramenta de desenho 2D. É uma ferramenta de desenho 2D, né, que a gente consegue importar esses dentes, baixar os dentes que a gente utiliza no desenho em STL para que depois o laboratório faça o desenho em 3D. Então, é uma construção, né? Tudo começa no diagnóstico, aí esse diagnóstico ele é passado para um desenho 2D e depois isso é passado para o 3D e aí vai justamente para a boca do paciente, né? Imprime os modelos, as guias e isso vai para a boca. Mas comentando então em relação a essa ferramenta e especificamente, né, em relação ao caso de hoje aqui do webinar, eu vou comentar com vocês sobre o passo a passo de como é realizado isso, né, através justamente do Smile Cloud. Primeiro passo, né, eu gosto de dizer que o Smile Cloud, ele é uma linha, ele segue uma linha do tempo, né, o primeiro ponto, né, o start, é justamente o posicionamento da cabeça, como o próprio Cabral já comentou na apresentação dele. A gente se baseia muito na bipupilar, tá? Uma linha horizontal que serve aí para a grande maioria dos casos. É claro que em casos de assimetria de órbita, a gente precisa usar outras linhas de referência, por exemplo, plano de Camper. Mas, nesse caso especificamente, a gente observou que a paciente ela era uma paciente simétrica, então a gente conseguiu, né, utilizar a bipupilar como referência para calibrar a foto e, consequentemente, a cabeça dela. Depois do segundo passo, né, do desenho, a gente faz o contorno do lábio, tá? Por que que a gente faz o contorno do lábio? Para que a gente possa sobrepor a simulação, né, o desenho, justamente na boca da paciente. Então, a gente faz o contorno do lábio justamente por conta disso. Aqui uma visão mais aproximada, né, aqui exemplificando o contorno do lábio que eu fiz. A gente vai traçando esses pontos, essas bolinhas e depois unindo, é muito simples. Aí, nessa terceira etapa, onde a gente vai embutir tudo o que a gente analisou inicialmente, todo o nosso diagnóstico aqui para dentro. Então, aqui numa visão mais aproximada, qual que foi o objetivo aqui desse desenho? Seguir os dentes dela, mesmo como referência, porque ela apresenta dentes bonitos, porém perdeu estrutura, né? Desgaste das incisais centrais, dos laterais, ponta de canino. Ela tem uma leve inclinação de plano oclusal, então a gente, no desenho, se propôs a devolver um pouquinho de ponta dos dentes do lado direito, melhorar a questão também do corredor, né? Deixar eles um pouquinho mais volumosos, com mais volume posterior. E é importante dizer também, pessoal, que essa paciente, se vocês observaram na apresentação do Cabral, é uma paciente classe 1, uma paciente bem encaixada, relação de molar e canino classe 1, e é uma paciente que é modelo. Então, ela gostaria, o intuito dela foi justamente, ela veio buscando um tratamento que é justamente estético, né, que acaba não sendo só estético, mas acaba sendo também reabilitador por conta dessas devoluções de guias e tudo mais, mas por ser modelo, então, ela também gostaria de um tratamento um pouco mais rápido, né, Cabral? Então, o uso de aparelho nesse sentido, né, não seria indicado, ela provavelmente não usaria, por questão de tempo. E, bom, aqui então o projeto, né, ampliado, aproximado,
E aí depois, na fase seguinte, é onde a gente vai justamente casar. Então, por que que é importante definir esse espaço restaurador aqui? Porque esse software, ele trabalha com inteligência artificial. A partir do desenho que a gente faz nessa etapa, o software, dentro da biblioteca de dentes naturais que ele possui, ele começa a buscar os dentes que mais se encaixam dentro desse projeto que a gente fez e também tendo como referência os dentes dela, a anatomia gengival dela, a anatomia dental, né, dela. E aí o software, então, ele faz essa leitura, ele busca, né, dentro desse banco de dados, os dentes que mais se assemelham, mais se aproximam, e nos dá várias opções. Eu gosto de chamar de um cardápio de dentes, né? Então, se vocês repararem aqui no próximo passo, justamente aqui no lado esquerdo da tela, vocês vão ver aí as opções de dentes naturais que eu tenho para fazer essa simulação de sorriso. E aqui na foto dela, centralizado, justamente os dentes que eu optei, seguindo todas essas características aí que eu comentei, né, de projeto, de anatomia dental, gengival, uma visão mais aproximada, tá? Aqui dos dentes que a gente utilizou para fazer esse projeto e que vai servir como guia depois para o laboratório poder fazer o enceramento em 3D. Aqui uma visão, olha só, com transparência para a gente ver o quanto que a gente conseguiu de sobreposição, né, de casamento desses dentes com a arquitetura já que ela apresentava, um sorriso bem natural, respeitando aí os limites dos dentes dela. Isso é importante, né, trazer algo real que vai poder ser depois executado, né? Então eu sempre me preocupo com isso. E aqui o antes e depois, né, só para vocês avaliarem aí como ficou. E o Smile Cloud, como eu disse, é uma ferramenta para comunicação com o paciente, para comunicação com a clínica, para os profissionais entenderem o que está sendo proposto, o que vai ser alterado, e também como instrumento de venda, né? Os pacientes, eles adoram justamente essa comparação. Eu acho que é um estímulo visual a mais, né, para o paciente se imaginar com o projeto final, para a venda do caso, e é muito legal porque a gente consegue também rolar essa barrinha aqui e mostrar para ele o antes e depois de uma forma bem intuitiva. E o que é legal também é que é uma ferramenta muito simples, muito intuitiva. A gente consegue fazer um projeto em 10, 15 minutos com o paciente do lado. O paciente pode até opinar, falar, prefiro esse dente ou aquele. Então, é legal também nesse sentido. Eu vou agora aqui parar a apresentação. O Cabral vai voltar a falar do caso. Se vocês tiverem alguma dúvida também aí, estou à disposição. Ô Zé, o mais legal também é entender que é uma baita ferramenta para comunicação, né? Exatamente. Legal, vou voltar aqui. Acho que eu parei aqui, perfeito. Pessoal, então aqui, ó, olha como é importante a gente seguir um padrão fotográfico que a gente consiga transmitir uma informação correta para o técnico. Então aqui, por exemplo, a gente usou aquela foto da Samantha inicial de rosto com um sorriso máximo para a gente, esses não são mais os dentes reais da Samantha. Isso daqui é uma sobreposição de arquivos. A gente tem uma fotografia 2D, então essa foto de rosto da Samantha 2D, com uma sobreposição de um arquivo 3D. Esses dentes aí já são o escaneamento da Samantha, escaneamento intraoral. Por isso que a gente fala que aqui a Samantha ela está num mundo digital já, virtual. Então a gente fez a sobreposição dos arquivos 2D e 3D, e todo mundo pergunta se a gente não faz mais uso de articulador semi-ajustável. O Luiz fala que ele não usa mais arco facial nas apresentações. É uma verdade, mas é uma mentira ao mesmo tempo. É verdade porque a gente não faz mais uso dos arcos faciais
físicos. Na verdade, a fotografia de rosto do nosso paciente, ela vai servir como arco facial. Então, pela fotografia, o nosso técnico em prótese, ele consegue sobrepor o escaneamento intraoral e, com isso, depois de encaixado sobre a face da paciente ou do paciente, ele consegue montar esse escaneamento dentro de um articulador virtual, digital. Por exemplo, esse programa de desenho é o Exocad. Dentro do Exocad, existe uma gama bastante grande de marcas de articuladores. Os mesmos que a gente está acostumado a usar no mundo real, existe lá dentro do Exocad. Então, a gente tem desde articuladores da BioArt, com articuladores da AMAN, como o Artex, existe uma gama enorme. Então, a gente sempre faz as nossas reabilitações em articulador semiajustável, sempre. Então, aqui já é o desenho da Samantha, dentro dessa plataforma Exocad, guiado pelo Smile Cloud, que foi enviado para o técnico também como uma ferramenta de comunicação, tá? Depois disso, a gente transfere o enceramento para a boca do paciente em resina bisacrílica. Eu vou falar rapidinho dessa etapa. Esse já é o caso real, então a Samantha já com o mocap em posição em resina bisacrílica, seguindo aquele desenho elaborado tanto pelo Smile Cloud quanto pelo Exocad. Isso é transferido de uma maneira bem simples hoje, a gente confecciona muralhas, né, de transferência. Então, essa é uma muralha de silicone de adição, essa é uma muralha que eu gosto bastante de usar hoje em dia. Ela é feita sobre o modelo 3D, esse daqui é um modelo em resina, impresso numa impressora 3D. Então, é feita uma cópia desse enceramento em silicone de adição. A importância de uma muralha bem feita pelo técnico, encaminhada para o dentista, para que ele possa fazer a transferência do enceramento para a boca com o maior número de características, né, e de fidelidade possível. E essa muralha, num encaixe passivo, a gente preenche ela com resina bisacrílica, remove os excessos e em questão de 5, 6 minutos a gente já tem o mocap praticamente finalizado. Voltamos às fotografias, protocolo fotográfico. Sempre que a gente faz um mocap, a gente faz uma avaliação estética, funcional e fonética. E, além disso, a gente compreende, a gente tem um entendimento de que o paciente, ele vira um novo paciente. Então, por isso, todo aquele protocolo inicial de foto que eu mostrei antes, ele é repetido agora, só que com o paciente com mocap, tá? Então, não vou falar detalhes, mas vocês vão ver que é uma repetição, né? Paciente de boca entreaberta, uma dinâmica do sorriso, desde o mais acanhado até um sorriso máximo. E a gente faz aquelas mesmas avaliações com as linhas faciais, né, de referência, tanto as horizontais quanto as verticais, avaliação de plano, avaliação de ponta. Faz as fotos com os afastadores da mesma forma, para tirar, né, a sobreposição e a interferência do lábio e de tecidos moles. E a gente faz também a avaliação de zênite, faz avaliação, por exemplo, aqui, a linha horizontal comparando as pontas de primeiros molares, comparando pontas de canino, comparando ponta de incisivo central, sempre com a referência do bipupilar. Faz uma avaliação de meio perfil direito-esquerdo, perfil total direito-esquerdo, amplitude do sorriso, relação das pontas dos dentes superiores com o lábio inferior, posição tridimensional dos incisivos, vista mais aproximada. Aí é uma sequência, um protocolo mesmo que a gente segue numa consulta inicial. Uma vista interna, então a gente vendo já algumas características que a gente já conseguiu modificar, como, por exemplo, comprimento dos dentes, desenho das ameias interdentais, corredor, como a gente conseguiu um pouquinho de volume nos dentes posteriores. E aqui eu vou passar um vídeo rápido, não é o intuito falar um pouco sobre conceito de preparo hoje, é mais para vocês entenderem que é um processo rápido e nada assim, um bicho de 7 cabeças. Acho que a maioria dos ortodontistas tem receio de preparar, por não ser tanto a rotina, né, de vocês.
Isso é a transferência do mockup em resina bisacrílica, é simples e rápido, por isso a importância da muralha ser uma muralha feita com um material adequado e ela está bem confeccionada. Aprovando o mockup, a gente começa a realização dos preparos. Existe uma técnica, tá, simplificada, isso a ideia não é passar o passo a passo hoje, mas mostrar que isso pode ser realizado de forma simples e previsível. Aqui, para quem não conhece, são pontas guias, né, para desgaste. A gente usa lápis de cor ou lapiseiras para facilitar a visualização das referências criadas. Então, de acordo com as pontas diamantadas, a gente já sabe o quanto que a gente vai reduzir, tanto em profundidade quanto em comprimento. A importância das ferramentas, isso daqui é um contra-ângulo multiplicador, por exemplo. Ele praticamente substitui uma turbina de alta rotação. Pontas diamantadas com granulometrias diferentes para a gente conseguir um acabamento de superfície. Discos abrasivos para regularização incisal e de ângulos. Fios de afastamento, principalmente com quem trabalha com escaneamento intraoral. O fio é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir uma imagem, uma cópia, uma moldagem digital fiel. Aqui, só para vocês perceberem que mesmo trabalhando de forma digital, tirar um pouquinho daquele mito de que a gente tem que ser muito invasivo praticando uma odontologia digital, isso não é verdade. Hoje a gente consegue ser extremamente conservador. Algumas muralhas de referência, tomadas de cor, e a gente pede para o nosso laboratório confeccionar as restaurações indiretas. No caso aqui, foram feitas restaurações cerâmicas, e a gente faz algumas provas, prova seca, prova úmida. Prova seca, basicamente, a gente confere adaptação e contato, ponto de contato. Na prova úmida, a gente vai ter uma referência óptica, né, de cor das restaurações. A adaptação, para mim, falei sobre comunicação do fluxo digital. Uma segunda característica extremamente importante do fluxo digital são as adaptações das restaurações indiretas. Para mim, é muito superior quando comparado ao fluxo analógico. Perfil de emergência, adaptação dos dentes posteriores. A gente parte para uma cimentação adesiva convencional. Não vou fazer muito detalhe aqui de cimentação, isso seria para uma aula mais extensa, mas é um tanto quanto simplificado. E aqui um resultado final da Samanta pós-cimentação. Isso daqui é pós 48 horas, tá? No caso da Samanta, essas fotos foram realizadas depois de 48 horas da consulta de entrega, de cimentação. Como a gente consegue ser conservador e previsível com a odontologia obedecendo um fluxo digital? Hoje a gente trabalha com restaurações fresadas e maquiadas, a gente consegue já uma estética bem interessante. Para quem está acostumado só no fluxo analógico, o fluxo digital consegue devolver uma estética bem similar, bem interessante. Aqui, só para a gente ter uma ideia de adaptação dessas restaurações nos dentes posteriores e como a gente, dependendo do protocolo, a gente não faz mais ajuste de dente posterior depois que a gente entende o protocolo digital. Forma, o Serra falou um pouquinho sobre desenho. Aqueles dentes que ele seleciona dentro da ferramenta digital de desenho são dentes naturais. Eu não sei se o Serra comentou isso. Você falou, Serrinha? Falei. Falou? Eu não estava prestando atenção, desculpa. O Serra falou, então, existe uma biblioteca, né, de dentes dentro da ferramenta de desenho e todos esses dentes são dentes naturais. Então, por isso que a forma hoje das restaurações digitais, o Luiz falou sobre tirar um pouco da responsabilidade do técnico. Então, isso a gente conseguiu tirar muito da responsabilidade do técnico, da habilidade manual dele. Hoje, quem oferece a forma de um dente natural são as ferramentas digitais, desde o desenho até a fresagem e até a finalização dos casos. Então, a Samanta ela sai de uma situação inicial adversa para essa, rápido, isso é rápido, a gente consegue fazer isso em 2 consultas. Melhora a exposição, ela já tinha uma exposição até que razoável para
para o gênero e para a idade, a gente conseguiu melhorar isso. Uma vista de meio perfil direito, o quanto que a gente melhorou não só a bateria anterior, mas o quanto que a gente melhorou o arranjo posterior. E aqui como a Samantha chegou e como a gente finalizou. A gente consegue fazer as comparações, por isso o protocolo fotográfico é importante, para depois a gente ter essas comparações mais fiéis. A gente faz as mesmas fotografias intraorais para verificar padrão oclusal novamente, movimentos excursivos, protrusão, lateralidades, direita e esquerda. A gente devolveu uma guia canina esquerda para a Samantha, que ela não tinha no início do tratamento. E aqui uma comparação inicial, o mockup lá do desenho do Serra, do planejamento virtual, e uma finalização em cerâmica. Eu gosto de comparar o mockup com a finalização cerâmica. O Luiz gosta de falar assim, Ctrl+C, Ctrl+V, e é praticamente isso mesmo hoje no fluxo digital. A gente simplesmente substitui um material por outro. Na foto da esquerda é resina bisacrílica, a foto da direita são restaurações cerâmicas. Eu só vou alterar um pouquinho a opacidade do resultado final da Samantha e fazer a sobreposição das imagens para vocês compararem o projeto com a finalização. Então, o que a gente gosta de mostrar é a previsibilidade do fluxo digital com relação à finalização dos tratamentos. Isso pode ser um tratamento, tanto um tratamento estético, entre aspas, quanto um tratamento maior, um tratamento reabilitador maior. A gente consegue essa mesma previsibilidade, tá? Acho que a ideia era mostrar num tempo curto, a gente até estourou um pouquinho, cara, passamos um pouquinho aí do tempo, mas a ideia era ser breve mesmo, tentar mostrar para vocês um pouquinho das ferramentas digitais, o que elas podem oferecer para a gente em termos de tempo, em termos de previsibilidade, em termos de forma, em termos de comunicação, e o que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes hoje como resultado, tá? Falei demais. Falo pelos meninos também, eu só queria agradecer a quem ficou até agora, agradecer ao Casa, é sempre gostoso e uma honra para a gente estar junto com o Casa. E acho que é isso, Casão. Excelente, Cabral. Obrigado aí pela apresentação. Pessoal, muito legal. Eu vou, só para concluir, né, eu acho que falar um pouquinho sobre o curso de vocês, explicar qual que é o projeto que a gente está trabalhando junto e que a gente entende que é um caminho para a gente parar e prestar atenção, né? Eu acho que toda a tecnologia nas nossas mãos, né, seja para o ortodontista como para o clínico, e a gente tem que saber utilizar isso muito bem, da melhor maneira. Então, antes de eu detalhar e falar do curso de vocês, eu vou fazer o jabá aqui, falar do Step One, é um curso que a gente tem essa semana aqui, pouquíssimas vagas, e presencial lá no escritório, Elaine e Soraya, falam 2 dias, lá 1 dia e meio, sobre todo planejamento, protocolos de tratamento de classe 1, 2, 3, uma ajuda aberta, uma ajuda profunda, um curso muito interessante. Um curso aí, talvez o curso mais completo que nós temos hoje em dia, é um curso de Study Club, são 3 meses de desenvolvimento aí, aulas semanais, de outubro a dezembro. Então tá a Elaine, a Soraya e a Ivana fazem isso muito bem. Foco trabalhar em revisão de clean check, então revisam vários clean checks do pessoal da turma, dão várias dicas. Então é um curso muito interessante, começa agora, semana que vem, em outubro. Temos o curso Hands-On, um curso, vamos dizer, para aquele profissional que está começando, nunca viu um scanner de perto, quer conhecer o scanner, quer entender o protocolo de primeira consulta, tal. Então tem o Alberto Condé em Goiânia, ele vem nos apresentar aí e vai contar um pouquinho aí da experiência dele também. E aqui está finalmente o nosso curso, né, o Restorative Workflow. Ele tem foco aí, os 3 palestrantes com muita experiência, eles desenvolveram um negócio bem interessante. São 3 módulos, tá? Esse primeiro módulo começa agora esse ano,
os módulos 2 e 3 ano que vem, e são módulos independentes. Tem profissional que tem mais experiência, outros têm menos experiência, um precisa uma segurança mais clínica, outro mais teórica, e são módulos elaborados de forma bem interessante. Então, vou pedir para vocês apresentarem, não sei quem quer falar, um pouquinho sobre o primeiro módulo, o módulo teórico, que vai começar dia 10 agora. São 3 dias online, período noturno aí, pessoal que gosta de noite, né, os boêmios. Então tem uma abordagem aí. Qual que é o trabalho de vocês, se vocês quiserem contar um pouquinho? Luizão, fala um pouco aí. Então, vai lá, Serrinha, Serrinha. Então, pessoal, esse primeiro módulo, né, justamente online, na verdade, assim, a ideia desse primeiro módulo é trazer toda a bagagem teórica disso tudo que a gente comentou, né, dessa transição do analógico para o digital e de todo o detalhamento do fluxo restaurador. Então, é toda a bagagem mesmo, né, de teoria que a gente vai apresentar justamente nesse primeiro módulo, dividido em 3 dias. E no primeiro dia, a gente vai comentar, então, sobre todo esse protocolo desse fluxo restaurador, técnica de escaneamento, resolução de casos. Segundo dia, primeira consulta, planejamento, comunicação. Terceiro dia, estratégias para preparos dentários, resolução também de casos clínicos. É interessante esse primeiro módulo, né? Porque ele é a base de tudo. Eu costumo dizer que o profissional, para ele mergulhar de vez no fluxo digital, né, no fluxo restaurador, ele tem que ter uma mudança de mindset, né? Porque a gente fica preso àquela odontologia restauradora difícil, sabe? Que só os professores da faculdade conseguiam executar, e a gente vem para uma realidade totalmente diferente. Então, a gente precisa passar esses conceitos, sedimentar, né, muito bem essa base teórica para que a gente possa ir depois para os próximos módulos de aplicabilidade, e aí sim, presencial, né, Serra, Cabral, Maurício, para que a gente possa tirar o máximo proveito do contato com o aluno, né, de aplicar isso mesmo no dia a dia. Mas não adianta nada a gente estar do lado do aluno e ele não estar com o conceito e a base muito sólida para entender, né, aquela execução que vai ser apresentada nos próximos módulos. Então, basicamente, a gente diria que é o módulo-chave para que você possa ir para a próxima fase, né? Isso. Luiz, só para Tem uma completar, pergunta. rapidinho, Casa, um segundo. Apesar de a gente ter elaborado o curso com módulos, a gente chama de independentes, né? O que o Luiz falou é bem importante. Talvez esse primeiro módulo aqui, apesar de ser um módulo mais cansativo, que é online, muita teoria, talvez seja um módulo base, né? Para depois a gente conseguir desenvolver melhor os módulos 2 e 3 com aplicabilidade, né? Preparos em manequins, escaneamentos, enfim. Depois a gente vai ver que tem uma parte mais prática do curso aí. Mas, apesar de serem módulos independentes, esse primeiro módulo aí ele é bem importante na parte conceitual. Pessoal, apesar, assim, além dos elogios e parabenizações aqui de vários colegas, tem uma pergunta aqui da Márcia Cipriani. Ela pergunta se as aulas ficarão gravadas. Já respondo sim, ficarão gravadas. E quanto tempo elas ficarão gravadas? Isso daqui, vocês sabem responder? Até finalizar o terceiro módulo? Para a gente, pode a pergunta, pensar. Casa? Eu perguntando para vocês, quanto tempo vai ficar disponível as aulas gravadas? Ou até iniciar, né, o módulo prático, né? Tá, ok. Que provavelmente ano que vem, né? Janeiro, por aí, fevereiro do ano que vem. Eu não tenho uma data definida. Isso daqui é uma coisa que é interessante, quem quiser aproveitar, a gente tem os lotes, né? Então, valores diferenciados para quem fizer a inscrição antes.
Então, o primeiro lote ele se encerra 11/10 e tem um valor diferencial, mais barato. E se o doutor, né, o colega for afiliado à Abralo ou ex-aluno da Timone, já fez algum curso conosco, tem um desconto também sobre esse valor de 20%. Segundo lote, 25/10 e o terceiro lote até a data do curso, 17/11, quando começa, até o final desse curso, né? Então, quem quiser apresentar, está aí. Uma nova maneira de pensar em odontologia, né, integrada. Vamos tentar separar um pouquinho do que é ortodontista, que é dentista, aquele que faz isso, faz aquilo. A gente tem ferramentas para começar a unir. E não fazer tudo, obviamente. Não estou imaginando o colega ir lá e fazer uma reabilitação oral, mas tem muita coisa que é muito simples fazer, muito prático fazer. E eu acho que viável com essa tecnologia que nós temos. Agradeço imensamente a todos, aí já passamos aí um pouquinho do tempo do nosso previsto, mas foi muito bom ouvir vocês e muito obrigado aí a todos que estavam presentes conosco e vários amigos. Um grande abraço, muito obrigado por estar presente. Ó, tem uma participante especial aí com o Luiz. Legal. Valeu, Então, pessoal, Maurício. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos falar muito ainda, até começar o curso aí, tem muita coisa para acontecer e vou estar presente também. E quem não sabe, eu já fiz curso de estética para conhecer, para poder me comunicar, já fui atrás, justamente para entender isso, preciso me comunicar, né? Explicar para o paciente o que é, conversar com o colega, e a gente... Então é algo que eu considero básico para qualquer profissional hoje em dia. Muito obrigado a todos, tenha um resto de semana aí muito proveitoso. Um abraço. Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.